Eu não fui líder, não. O senhor acredita que é necessário ter essa escolinha e passando ali por etapas? Com o senhor, por exemplo, não foi uma necessidade. O senhor foi direto para o pastoreio. É claro que com certeza teve as fases de amadurecimento, mas existem lugares que, pô, não, você precisa ser o obreiro, você precisa passar pela liderança de jovens, isso e aquilo. Você vai, parece como se fosse uma escadinha que você fosse subindo. Aí a gente tem que pensar numa parada seguinte. Existe exceção. Toda regra tem uma exceção. Então, assim, ó, algumas pessoas, por talento, habilidade, dom, uma chamada específica, e aqui eu não estou me colocando acima de ninguém, Sim. ok? Existem pessoas que eles são a exceção. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu venho aqui falar o seguinte, ó, Steve Jobs largou a faculdade e virou quem virou. Ok, quantos Steve Jobs tem? Exato. Então eu vou falar pra você o quê? Faça a faculdade. Ah, mas o Steve Jobs largou a faculdade. A exceção não pode ser A exceção não pode normatizar a coisa, entendeu? Essa é uma parada. Ah, o Bill Gates largou a faculdade. Então, largar a faculdade faz o cara... Ó, tem 2 bilionários que largou a faculdade. Então, largar a faculdade faz bilionário. Vai ter 2 milhões de cara largando a faculdade, ficando miserável. No ministério, então, o senhor acredita que é importante o cara passar Eu acho por que é essas importante fases? ele passar por experiências e fases de liderança. Ele poder ter experiência em ambientes menores e ambientes controlados. Então, existe uma parada que é a seguinte. Em momentos de expansão, excepcionalidades vão acontecer. A igreja, ela precisa se movimentar como um exército. Vamos lá. O exército ele tem 2 frentes prioritárias dentro do seu escopo. O exército ele age com conquista e ocupação. Sim. São 2 frentes dentro de um exército. O que é a primeira onda do exército? É a onda da conquista. Você tem que ganhar território. Na onda da conquista, ganhar território significa, meu irmão, que você vai ter que improvisar um monte de coisa. Significa que você vai ter que contornar outras coisas. Significa que você vai ter que escolher entre fazer uma coisa e não fazer outra. A conquista, ela vai derrubando, quebrando, ela fere, ela machuca, ela destrói algumas coisas, porque você está avançando num território intensamente e conquistando. Atrás deste exército de conquista vem um exército de ocupação. Então você entra numa fase de ocupação. Agora você vai aqui, você monta um posto de controle, você cria uma linha de comunicação, você cria um fluxo de suprimento, você aí começa a ocupar o território. Sim. Foi assim na Europa, foi assim no Japão, na Segunda Guerra, é assim no Iraque, é assim em muitos lugares. Você vem, a conquista vem atropelando e a ocupação vem organizando. O que eu estava naquela hora? Eu estava no meio de um ambiente de conquista. Final dos anos 90, o Brasil vivendo uma revolução, o evangelho tomando outras caras, evangelizando, entrando nas boates, fazendo shows, tocando as pessoas. Era uma hora de conquista. Não tinha tanta igreja, então era um tempo de tomar território. Hoje, o que eu entendo? Vocês que estão vindo agora estão numa era de ocupação. Então agora é colocar vocês no lugar certo, ocupar as posições certas. Se a gente for pensar, é um território sendo tomado, é um território sendo ocupado. Então quando eu fiz isso, por exemplo, no bairro lá onde a gente estava, eram poucas igrejas. De repente, elas cresceram, avançaram. Então quando você faz esse tipo de coisa, você precisa pensar nisso. Então o fato de eu não fui líder de nada, não participei de ministério nenhum, eu me tornei pastor. Eu sou uma excepcionalidade. Até se você, a primeira vez que eu preguei, não é normal. O senhor sempre fala que, como o senhor pregou da primeira vez, não é normal. Então, aquilo era uma excepcionalidade. Então não dá para dizer isso. Eu entendo que a igreja é uma escola extraordinária e o discipulado eu valorizo o discipulado e valorizo a mentoria porque eu tive esses processos na minha vida abortado. Entendi. A minha mentoria foi abortada. Eu perdi o pastor que me mentoreava
muito cedo e me vi sozinho na vida. Sem conexões, sem contato, sem ninguém, sem conhecer ninguém. E era eu, a Bíblia e Deus ali no sonho tocando pra frente. E é legal esse pensamento, né? Porque tem muita gente que é do tipo, não, eu não tive, você tem que se virar De forma também. alguma, não. Não, eu não tive, agora eu vou proporcionar para que Cara, ele possa ter. aí é a frase que eu falo. Onde eu tive que andar, você pode saltar. Então, assim, ó, quem tem um mentor, dá um salto enquanto muitos estão ensaiando o primeiro passo. Então, assim, ó, porque é de uma... Vou segurar a língua. Eu ia falar de uma burrice, né? Porque Mas não fala burrice. Né? não pode falar burrice, que a Erika vai assistir depois. Cara, é terrível porque, assim, por que a sua vida tem que ser difícil só porque a minha foi? Uhum. Cara, não faz sentido. Às vezes o cara fala hoje, ô, você não acha que você como pastor hoje tendo uma vida como tem, e os pastores do passado? Cara, eu sou... Tô um choque aqui, hein? Que é isso, mano? Eu sou herdeiro deles. Você vai querer que seus filhos passem a dureza que você passou? Jamais. Você trabalhou justamente para que a próxima geração tenha um pouco mais de conforto, né? Agora, por que no ministério eu vou querer que você seja tão pobre quanto eu fui? Não, não quero. Eu quero que você tenha, te dá a condição melhor, né? E a minha oração é que quando chegar a próxima geração, depois de mim e você, a próxima que vier, a gente, eu e você, possamos dar para a geração que está chegando uma condição melhor do que eu dei para você. E você não vai olhar assim, pô, mas quando na minha época o bispo não me deu isso. Cara, eu te dei mais do que eu recebi. Eu quero que a gente possa dar para o próximo mais do que a gente teve. Por que dificultar um caminho se você pode facilitar?